Um grande desafio da filosofia ao longo dos séculos, a investigação sobre a conduta humana. De Platão, passando por Isaiah Berlin e Bernard Williams, Hannah Arendt e Albert Camus. Um panorama diverso, plural e rico de pensadores, ajudando a compreender a ética, a moral, a felicidade e o sentido da vida humana. Filosofia. Sua história, nossa vida. Tema desta série do Café Filosófico. A ideia do Anel de Giges é o que os filósofos chamam um experimento mental, que nos permite exercitar uma reflexão em torno de um tema. Imagine a existência de um anel que lhe dá a seguinte propriedade, a seguinte prerrogativa. Quando você gira o anel no dedo, põe o engaste para a posição interna, você se torna invisível ao olhar alheio. E quando você gira o anel para a posição normal, você fica novamente visível. Transparência física, nudez moral. Quando você gira o anel, ninguém vê, mas você pode mostrar quem você é, porque aí você não teme a punição da lei, nem a condenação moral e a reprovação alheia. Você tem a certeza da impunidade. O experimento mental do Anel de Giges, esta provocação filosófica, nos coloca diante de algumas perguntas fundamentais. O que seria provável ou previsível esperar de uma pessoa que detivesse o anel? O que cada um de nós faria com o Anel de Giges? E mais, o que é que nós contaríamos ou deixaríamos de contar para os outros, e quem sabe até para nós mesmos, sobre o que faríamos com o anel? No mundo do antigo regime europeu, embora não só nele, a desigualdade perante as normas morais, convenções e leis vigentes era tomada como parte da ordem natural da sociedade. A existência de um rígido sistema de castas facultava a uma pequena elite de aristocratas de berço ou da toga o privilégio de perseguir seus prazeres e fantasias. Não raro, criminosos, sem se deixar tolher pelas inibições, amarras e restrições legais operantes para a maioria. Em Justine, ou Os Infortúnios da Virtude, do Marquês de Sade, livro publicado anonimamente em 1791 e que levou o autor a ser preso 10 anos mais tarde por ordem de Napoleão Bonaparte, o personagem dá voz à presunção de quase irrestrita impunidade da elite pré-revolucionária. É impossível que as leis sejam igualmente aplicáveis a todos os homens. Esses remédios morais não são diferentes dos remédios físicos. Não nos riríamos de um curandeiro que, possuindo apenas um remédio para todos os fregueses, tratasse um estivador da mesma forma que a uma solteirona frívola? Claro que sim. As leis são feitas somente para a gente comum, os que necessitam de restrições e que nada têm a ver com um homem poderoso a quem elas não dizem respeito. Em qualquer governo, o essencial é que o povo jamais invada a autoridade dos poderosos. Como prelúdio do que estava por vir e incitação à revolta, seria difícil pedir mais. Janete, isto é um Raskolnikov avant la lettre, é isto? Curioso você lembrar do Raskolnikov, Wolf, porque o Raskolnikov reforça um pouco a minha hipótese sobre uma certa bondade profunda alojada no ser humano. Ele comete um crime hediondo, inominável. Ele não suporta conviver com ele mesmo, tendo cometido esse crime. Ele confessa voluntariamente o crime que ele cometeu. E anseia por redenção. Anseia por salvação e redenção. Então, o Raskolnikov é um caso muito interessante. É uma figura que, por um cálculo racional, estritamente racional, no modelo econômico, comete um crime, mas não aguenta a situação de culpa e vergonha pelo que fez. É mais culpa do que vergonha. Ele acaba voluntariamente confessando o crime que cometeu em nome da busca de algum tipo de salvação e de redenção. Agora, essa passagem aqui é muito interessante. Não fica muito claro na leitura o que é a citação do Marquês de Sade e o que é o meu comentário.
Eu queria frisar aqui um trechinho do Marquês de Sade, porque isso aqui é a mentalidade de um aristocrata no mundo do antigo regime, pré-Revolução Francesa. As leis são feitas somente para a gente comum, os que necessitam de restrições e que nada tem a ver com o homem poderoso, a quem elas não dizem respeito. Em qualquer governo, o essencial é que o povo jamais invada a autoridade dos poderosos. Alguma coisa parecida com o nosso país? Agora, no livro... Será que nós ainda estamos, em grande medida, no antigo regime pré-Revolução Francesa, em que não chegamos sequer à igualdade perante a lei? Você agora nos leva para uma condição, para uma reflexão aqui nessa altura do livro, sobre justamente essa ideia de a segurança da impunidade como certeza antecipada da causa sem efeito. Crime sem castigo. Daí a conexão com Raskolnikov. E que você explorou para um ponto bem interessante, que é essa ideia de que mesmo neste caso, o caso limite que nós poderíamos imaginar, o jovem Raskolnikov, protagonista do Dostoiévski, cometendo o crime hediondo que o Janete evoca aqui, ainda ele teria lá aquela bondade, né? Acho... aflora nele algo que ele não se deu conta no momento em que cometeu o crime, que ele não suportaria viver com a consciência da enormidade do que ele fez. Ele não foi capaz de antecipar o drama que se tornaria para ele ter obtido aquele tesouro, aquela fortuna da maneira como ele a obteve. E é por isso que ele termina pedindo redenção e confessando o seu crime. A presunção de confiança permeia as dobras do destino. Cada um pode observar por si. O que nos dá segurança de que as pessoas com quem lidamos na vida prática, nas relações familiares e pessoais, no comércio e nas empresas, nas organizações civis e no setor público, são, de modo geral, confiáveis. O que nos garante, se é que podemos ter essa garantia, que elas não mintam, trapaceiem ou burlem as leis em benefício próprio sempre que a chance de fazê-lo com expectativa de impunidade se ofereça. O repertório é vasto. Nenhuma função ignora a fraude. Nenhum cargo está imune à corrupção. Nenhuma profissão está livre de malícia. Como estar seguro, por exemplo, de que o avião no qual embarcamos recebeu a manutenção adequada, de que o médico não tirará proveito da nossa vulnerabilidade, de que o cônjuge não mente sobre a viagem a trabalho, de que a cozinha do restaurante foi devidamente limpa, de que o combustível não foi adulterado, de que o aluno não plagiou a tese, de que o motorista de ônibus não está alcoolizado, de que o juiz não recebeu propina e de que os impostos pagos não foram desviados. A lista é interminável, mas o ponto decisivo é o mesmo. A presunção de confiança nas relações interpessoais é a argamassa do edifício social. Ela é a liga que mantém coesa a complexa e interdependente teia da vida em sociedade. Se as pessoas passassem a agir de forma tenaz e calculadamente oportunista a cada passo, se resolvessem nunca dizer a verdade ou manter uma promessa, a não ser que lhes parecesse vantajoso, se decidissem furtar, lesar e trapacear sempre que o valor esperado do crime, risco de punição incluído, superasse o valor esperado da alternativa, então o grande, o imenso tecido da sociedade humana prontamente se esgarçaria e rebentaria em retalhos. Você explora nesse trecho que a gente acabou de ouvir uma ideia que se conecta a uma das reflexões morais mais pertinentes desde a origem. Está na República, que é por que a gente não descumpre uma palavra dada, uma promessa, ou, para usar o exemplo platônico, por que é sempre preferível ser justo, sofrer uma injustiça, a cometer uma injustiça? Por que a gente pode confiar nesse padrão moral dos outros? Né? Isso te torna um otimista moral nessas circunstâncias aqui? Como é que você arquitetou esse argumento? Não, eu acho que isso não me torna um otimista moral, me torna um realista. Um realista moral, como um bom platônico e um bom aristotélico. Eu não iria tão longe, não. A gente dizer que é sempre preferível sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Eu não iria a esse ponto, não. Agora, vamos parar para observar. A presunção de confiança permeia quase toda a nossa vida.
Com que confiança você acredita no que as pessoas falam? O princípio da veracidade é uma das coisas mais impressionantes da vida. Imagine se as pessoas calculassem a cada vez que abrissem a boca se é vantajoso ou não dizer a verdade. A nossa comunicação seria inviabilizada. A gente dá uma presunção de veracidade, a não ser numa circunstância em que há um forte incentivo, e você sabe, para que aquela pessoa não diga a verdade. De outro modo, você aceita o princípio da veracidade. Aliás, isso é curioso, é o paradoxo da promessa. A gente só promete aquilo sobre o que paira alguma dúvida. Se uma promessa precisou ser feita, é porque há dúvida. Você não promete uma coisa sobre a qual não há a menor dúvida. Toda vez que você faz promessa do amor eterno, A dúvida. há dúvida. O princípio da veracidade é incrível, é incrível. A gente conta com a presunção da veracidade. Me chamou a atenção nessa passagem algo que me intrigou ao longo do livro. Tem algumas ausências que eu acho que são muito expressivas, e uma dessas ausências eu queria usar para formular uma pergunta para você. Que é a ausência do seguinte: nessa passagem que o Kiko leu para a gente está discutindo, você diz: se as pessoas passassem a agir de forma tenaz e calculadamente oportunista a cada passo, outros exemplos, isso daria um grande problema. Há uma teoria filosófica, dita teoria moral, que supõe que o que torna as nossas ações corretas ou incorretas é um cálculo de vantagem, um cálculo de utilidade, o utilitarismo. É a teoria da escolha racional. Os economistas trabalham. E os economistas, eu não atrago por acaso, os economistas que são figuras proeminentes, você é uma delas, mas que são figuras proeminentes no nosso debate público e na nossa tentativa de compreensão da sociedade, se valem muito fortemente de modelos baseados nisso. No entanto, você considera que uma teoria fundada na ideia do cálculo de utilidade é uma teoria moral e consegue dar uma resposta que convirja ética e felicidade? Ela não se propõe a ser uma teoria moral. Ela se propõe a ser uma teoria sobre a realidade como ela é, sobre o comportamento humano observável. Mas ela não dá conta do comportamento humano observável. Nenhum economista propõe que o ser humano seja assim. Mas ele argumenta que essa hipótese simplificadora dá conta do mundo empírico, do mundo real. No departamento vizinho dos economistas, lá, o pessoal um pouquinho mais pobrinho, lá da filosofia, por exemplo, tem gente que acredita que ela é uma teoria moral e que ela é a correta descrição de qual é a nossa vida moral. É mal entendido. Ótimo, era tudo Agora, que eu queria o mais ouvir. importante é saber que essa teoria não dá conta do comportamento humano. Para a teoria da escolha racional, para os economistas, por exemplo, Gary Becker, da Universidade de Chicago, a punição é o preço do crime. Ou seja, você vai violar ou não a lei de acordo com um cálculo de custo-benefício. Se existe uma fiscalização, se existe o risco de ser pego e se existe uma multa ou prisão, você vai calcular, ponderado pelo risco de ser pego, o custo do crime versus o benefício do crime. E se o saldo for favorável, o benefício maior que o custo, você faz o crime. Está totalmente errado. Se a punição fosse simplesmente a punição do crime, ninguém sentiria vergonha ao ser pego. As pessoas escondem. Porque não é um cálculo de custo-benefício. As pessoas escondem porque elas têm vergonha do que fizeram. Né? E os sentimentos morais são muito influentes na decisão de cometer ou não um crime. Sentimentos morais são coisas como culpa, arrependimento, remorso, compaixão, e que refreiam esse cálculo frio da escolha racional. Então, essa ideia de que é um cálculo de custo-benefício foi o que levou o Raskolnikov a fazer o que ele fez. O Raskolnikov é um agente econômico. Ele faz um cálculo de custo-benefício, vale muito a pena, a chance de ser pego é nula, vale muito a pena matar aquela velhinha e pegar o dinheiro que ela tem e ninguém vai punir, não vai acontecer nada. Ele não aguenta. No próximo bloco... Assim como nós não somos aquilo que nós parecemos para os outros, talvez nós também não saibamos exatamente quem nós somos para nós mesmos. Sócrates afirma
que há uma perfeita convergência entre ética e felicidade. Glauco, irmão de Platão, diz que a pessoa justa só é justa por astúcia prudencial. Se ela pudesse agir com impunidade, como se tivesse um anel de Giges, ela faria exatamente o que faz a pessoa injusta. Sócrates argumenta que as pessoas agem como Giges de posse do anel, porque elas foram corrompidas por uma convivência e por um tipo de educação que deformou a alma. Os filósofos nos convidam a refletir sobre a condição humana e, tecendo conexões entre o passado e hoje, seguimos com eles pensando sobre nós. Há uma passagem que você resume muito bem o ponto geral de toda a trajetória, em última instância, da investigação do livro O Anel de Giges, que é uma investigação sobre as relações entre ética e felicidade, como você mesmo disse. Eu cito você na página 222. Todavia, a crença de que possa haver uma e somente uma resposta certa ou válida para a questão central da ética. Qual é a questão central da ética? Como devemos viver? Esta tese deve ser rejeitada. Além de pressupor a infalibilidade ou condição divina dos formuladores da solução proposta, o que é por si deveras duvidoso, um código de ética com pretensões absolutistas e universalizantes implica um estreitamento do horizonte de descoberta e experimentação na arte de viver, com efeitos e perdas inaceitáveis. Este é um momento em que você se afasta de Platão, de Aristóteles e de toda uma tradição extremamente importante da filosofia ocidental e da grande escola de pensamento que a gente está acostumado a estudar, para dizer, vocês podem ter dado uma grande contribuição nos levando a pensar sobre isso, mas uma e uma única resposta, como vocês julgaram ter, não é possível. Como é que você defende esta arte do viver com esta abertura para essa diversidade? O grande mistério e a grande beleza da vida é que nós somos obras em andamento e estamos em processo de descoberta. A ideia de que haja uma resposta final e definitiva acerca da melhor vida, como viver, para mim parece completamente incapaz de fazer justiça a essa coisa mais importante da aventura que é a vida, que é experimentação. Experimentação na arte da vida. É evidente que essa experimentação precisa respeitar uma gramática de convivência, porque senão o resultado coletivo é muito pernicioso. Nesse ponto eu concordo com John Stuart Mill. A excentricidade é uma propriedade maravilhosa da existência humana. Respeitar as pessoas que ousam, que inovam, que não se acomodam, que usam a sua liberdade de uma maneira ousada, inovadora, experimentando novas possibilidades e condições de vida. É assim que as coisas acontecem no campo da ética. Sócrates e Jesus Cristo fizeram isso no seu tempo. E foram ambos condenados à morte pelos seus contemporâneos. Mas são grandes experimentadores na arte da vida. Eles propuseram alternativas às convenções, ao padrão moral vigente, à religiosidade vigente. No caso de Sócrates, as crenças religiosas da era arcaica. No caso de Jesus Cristo, aquele judaísmo totalmente corrompido dos fariseus, que era apenas uma casca de religiosidade e não tinha nenhum enraizamento na alma humana. Então são figuras como essa, e podíamos citar outros de outras tradições, eu estou apenas me atendo à tradição ocidental, mas figuras como Gandhi, como Confúcio e tantos outros, que são os desbravadores no campo da ética. São os Cristóvãos Colombos da geografia na ética. E nós temos que descobrir novas possibilidades e novos continentes. Para mim, isso é o que há de mais valioso na experiência de ser humano. Eduardo, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, leio os seus livros com um enorme interesse e foi um grande prazer também ler O Anel de Giges. Nesse livro, você parece atribuir grande importância a dois fatores que influenciam a conduta das pessoas. O primeiro seria a opinião que os outros têm de nós,
E o segundo seriam certos ideais de perfeição que o ser humano poderia ou deveria emular. E você se atém, em particular, ao ideal de perfeição platônico e ao ideal de perfeição do cristianismo. A minha pergunta é, na sua maneira de ver, existem fatores internos à própria pessoa que poderiam também fazer com que ela desejasse ser melhor do que é? Puxa, que alegria ouvir uma pergunta de uma amiga tão querida, minha amiga Quília. De fato, eu atribuo grande importância como fator explicativo do ser humano, do comportamento humano. As pessoas se pautam muito pela opinião alheia. Isso é um fato observável. Eu também dou muita centralidade para o papel que alguns ideais de perfeição, como o platônico e o cristão, exercem nas aspirações das pessoas. Mas eu não acho que eu diminua ou subestime a importância dos fatores internos à própria pessoa. É uma descoberta que ela faz, é o aprendizado que ela faz sobre o que merece e o que não merece ser feito para alcançar a felicidade, o que se justifica ou não se justifica para alcançar a felicidade. Então, esses fatores internos contam, sem a menor dúvida. E nós estamos permanentemente buscando dentro de nós aquilo que nos move e aquilo que nós aspiramos ser como pessoa. Eu acho que, no fundo, cada ser humano convive com uma versão idealizada de si, né? Assim como nós não somos aquilo que nós parecemos para os outros, talvez nós também não saibamos exatamente quem nós somos para nós mesmos. E o que eu proponho no Anel de Giz é que a gente trabalhe um pouco a descoberta, não das coisas que nós não contamos para os outros, mas só para os melhores amigos, não das coisas que nós só contamos para nós mesmos, mas principalmente das coisas que nós não contamos nem para nós mesmos. E aí eu acho que é um caminho importante de autoconhecimento e de fatores internos. Portanto, eu concordo. Eu acho que, além da opinião alheia, que é muito poderosa, além dos ideais públicos de perfeição humana ou de realização humana, há uma busca interna do caminho que nos propiciaria viver a melhor vida ao nosso alcance, que, no fundo, é o que universalmente um ser humano aspira, em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer sociedade. No próximo bloco, eu acho que o risco de tirania é tremendo, porque em nome dessa razão, na verdade, pode estar escondido um desejo, uma pulsão de dominação e de tirania. Somos movidos pela emoção, pela paixão, mas também pela razão, por modismos e ditames de outras ordens. E quando estão abaladas as referências que nos norteavam antes? Onde buscar outras bússolas para nos guiar? Nessa busca por novas possibilidades, caminhos e descobertas, é preciso ter a ousadia de pensar. Este é o convite da filosofia. Pensar como agimos e por quê, que coisas valorizamos e como, por quais critérios pautamos nossas ações e como revelamos nosso caráter. Os filósofos nos mostram que não há uma resposta única para entender a relação entre ética e felicidade e como devemos viver. Como diz Eduardo Gianetti, somos obras em andamento. Professores Gianetti e Eduardo Wolff, agradeço ao Café Filosófico por essa oportunidade da nossa interlocução, desse breve diálogo. O tirano é aquele que se deixa dominar pelas paixões e se torna escravo de si mesmo. Mas é claro que nós sabemos que as paixões têm essa força e o risco da tirania é sempre presente, não apenas na política, mas em todos nós, em toda a alma existe esse risco da tirania. Por isso que Sócrates pretende fazer lá no livro 9, como ele diz, uma pesquisa, uma investigação sobre os desejos. E a conclusão é justamente essa, há um limite disso e há também essa necessidade de que as paixões sejam não dominadas ou reprimidas, mas educadas e persuadidas pela razão. Portanto, a grande estratégia é uma estratégia de educação. Gostaria, então, talvez,
que nós pudéssemos dialogar nesse sentido. A partir dessas considerações brevíssimas, eu agradeço muito. O pensamento platônico a respeito disso é um pensamento aristocrático. O Platão é muito claro, ele coloca Sócrates dizendo isso: a multidão jamais será filosófica. Ela jamais vai conseguir submeter as suas paixões a um ordenamento racional da parte mais nobre da mente humana, que deveria pautar as suas pulsões afetivas e sensitivas, né? Então, apenas os guardiões da República seriam, de fato, como ele coloca, capazes dessa ampla e consistente ordenamento da alma humana de acordo com um certo ideal de perfeição. O rebanho humano, como diria o Platão, ele tem que estar tutelado pelos guardiões. Num livro tardio do Platão chamado As Leis, o Platão vai tão longe, nessa época ele já estava muito cético e desiludido com o ser humano, ele vai aponta longe de que o cidadão comum não pode, na sociedade ideal das leis, que é muito depois da República, cidadão comum ou cidadã comum não pode ficar um minuto sozinho. Porque se ficar sozinho vai fazer bobagem, vai fazer besteira. Então tem uma torre onipresente de observação para garantir a saúde moral do rebanho, do cidadão comum, né? Ele chama isso conselho noturno, né? É uma coisa sinistra. É um estado totalitário embrionariamente formulado. Você já imagina uma série, um quadrinho, um HQ no ar, assim, né? Com a torre noturna. Agora, veja... Agora, o cristianismo vai mais longe nisso. Sim. O cristianismo chega a propor a erradicação dessas paixões. Exato. Talvez o exemplo mais eloquente disso seja no catolicismo a exigência do celibato compulsório para todos que abraçam o clero. O que levou, como nós sabemos agora, a uma deformação gravíssima de comportamento, que é a prática da pedofilia em larga escala, ao abrigo de um certo anel de Giges, que é a confidencialidade da sacristia, da reclusão. Veja o que acontece quando você tenta anular a pessoa interna em nome de um ideal da pessoa pública que é perfeitamente virtuosa. Por exemplo, exigindo banir o sexo da existência humana, ou a pulsão sexual da existência humana. O resultado é desastroso. Há um perigo aí. Agora, tem um ponto interessante na provocação que o professor Maurício Marçal, que permite conectar muito bem com o livro O Anel de Giges, que é o seguinte: no livro você argumenta que, de alguma maneira, eu cito você agora aqui na nossa conversa, desculpe por isso, Sócrates passa o resto do livro inteiro, passa o resto do livro da República inteiro tentando responder esse tipo de desafio que tinha sido lançado pelo exemplo do Anel de Giges. Afinal, como a gente se comporta e que teoria moral está associada a isso e como é que a gente responde o que é ser bom, o que é ser justo e o que é ser feliz. Tá? E o tipo de sociedade que garanta essa tipo, convergência. Platão tem uma teoria de uma alma, a nossa subjetividade. Não pense em alma como uma conotação religiosa, cristã ou qualquer coisa assim. O psiquismo humano, ele é dividido em 3 partes, tem uma tripartição, que é justamente uma parte puramente apetitiva, os apetites, e nós temos uma outra parte do nosso psiquismo que diz respeito aos ímpetos, a parte dita timoeides. Como é que você traduziu isso? Desejo de preeminência, de afirmação da pessoa. Em inglês, frequentemente, aparece spirited, né? Essa spirited. Parte, eu não lembro agora como é que você usou aqui, mas você usa uma outra expressão. Então, muito, muito feliz o modo como você deu conta dessa segunda parte, que são os ímpetos, diz respeito à nossa coragem, a parte que cuida da nossa honra. E principalmente o desejo de ascendência, de reconhecimento. Exatamente. Reconhecimento de preeminência. Exatamente. O que o Rousseau chamava o furor de se distinguir. Exatamente. O furor de se distinguir. E a terceira parte, que seria essa parte racional, a parte logisticona, a parte lógica, a parte do logos, da razão. E na pergunta do Maurício, na provocação, no comentário do Maurício lá para o livro 9 da República, aparece essa expressão que vocês todos ouviram, que é a ideia de uma educação dos desejos, educação dos apetites, educação. De alguma maneira, isso está no livro da República inteira, que é a ideia de que a alma, ela é assim, ela funciona com essas 3 partes, e o projeto para fazer convergir ética e felicidade na República é a ideia de que a parte da razão
deve imperar e mandar nas duas outras partes, e isto deve ser análogo à estrutura social, em que uma classe que representa essa razão não é a dos economistas, é a dos filósofos. Perfeito. Deve justamente estabelecer as diretrizes dessa sociedade, que vai ser acompanhada pela classe que contempla o guardião, a figura do guardião, justamente, tá? E O os rei demais. filósofo, né? O rei filósofo. O rei filósofo é essa classe, vai ser acompanhada, além disto, pela segunda classe, que é a do guardião, tá? E a terceira, que compõe os produtores, os artesãos, etc, etc. E isso é o que você recusa. Eu recuso. E na reflexão dele, o que é interessante é, basta uma espécie de educação ou de argumentação, de você argumentar com alguém como nós estamos discutindo, debatendo, ouvindo uns aos outros, ouvindo razões, para você educar os seus desejos. Eu acho que Platão é pessimista quanto a essa possibilidade. Não, mas a proposta educacional que ele faz na República é exatamente para que pelo menos os reis filósofos... Este sim, não os demais. E eles comandam do alto e de cima o conjunto da sociedade. O Sócrates, o personagem que Platão utiliza lá no diálogo Górgias, diz, no meio da discussão, que a única tarefa do verdadeiro político é corrigir os desejos que são defeituosos dos seus concidadãos. E ele diz assim, corrigir pela persuasão ou pela força. Corrigir os desejos dos outros. Né? É por isso que essa questão me parece pertinente, mas ela nos deixa completamente afastados de Platão. Não, o nível de exigência é diferenciado no ideal platônico. A multidão jamais será filosófica. É o que Platão, por meio do Sócrates, diz. Exato. O rei filósofo é aquele cuja alma está perfeitamente enquadrada dentro dessa lógica que você bem descreveu. O logos governa os cavalos do apetite e da imagem lá do Fedro. E da assertividade, da preeminência. E os cavalos são domados e são dóceis aos ditames do logos, que é o cavaleiro. Eu acho que o risco de tirania é tremendo, porque em nome dessa razão, na verdade, pode estar escondido um desejo, uma pulsão de dominação e de tirania. No próximo bloco... Uma pessoa que deseja acreditar em alguma coisa, ela vai naturalmente buscar no mundo aquilo que reforça o que ela prefere acreditar. Na busca pela felicidade, sabemos equilibrar liberdade de escolha e justiça, por exemplo? Afinal, o que é ser bom? O que é ser justo? E o que é ser feliz? A pergunta da Gioconda é assim. O Janete disse que é mais satisfatório fazer um gol como Pelé de cabeça do que com a mão como Maradona. No fundo, nós preferimos ser felizes pela razão certa. Se você tiver a escolha entre fazer um gol de mão, como fez o Maradona, ou fazer um gol de cabeça, como o Pelé, eu garanto que todo mundo prefere fazer o gol de Pelé. E essa felicidade do Anel de Giges é gol de mão, não é gol de Pelé. Isso aqui é Maradona, para usar uma metáfora futebolística. A pergunta que ela faz é, mas e o prazer de fazer um gol de mão contra o colonizador? Ganhar roubado de quem roubou tanto? Ou seria muito visceral, muito radical, querer a justiça do olho por olho, dente por dente? Não se resolve uma injustiça com outra injustiça. Isso é aceitar o jogo do inimigo. Não vamos combater com a mesma moeda e entrar no olho por olho, dente por dente. Eu garanto até, não posso garantir isso, é ousadia e pretensão minha, mas será que o Maradona preferia ter feito aquele gol de cabeça ou com a mão? Se tivesse alternativa. Eu acho que os seres humanos, ele prefere ganhar na loteria legitimamente do que ganhar na loteria fraudada. Ou não. Posso estar sendo ingênuo e estar idealizando. A nossa pulsão é muito mais forte para ser feliz pelas razões certas do que pelas razões erradas. Deixa eu dar um outro exemplo. Cola. Colar na prova.
Os dois buscam, o aluno que vai bem sem colar e o aluno que vai bem colando, buscam o mesmo resultado. A aprovação dos demais pela boa nota que tiraram. Um sabe que obteve isso fazendo um gol de mão, aquele que colou. O outro sabe que obteve isso estudando e mostrando o tipo de pessoa que ele é, obtendo aquele resultado. Vocês não acham que o cara que colou preferia ter tido a boa nota sem colar? Ou será que ele tem um prazer perverso em achar que é melhor se dar bem colando do que ter uma boa nota sem colar? O Samuel Johnson dizia uma coisa muito curiosa: o vício é sempre mais fácil do que a virtude, porque ele toma o atalho para tudo. A cola é o atalho, mas não é tão satisfatório quanto o caminho certo. O caminho certo pode ser mais trabalhoso, mas ele é muito mais satisfatório. Essa pessoa, lá no fundo, ela sabe que se ela passou de ano colando, aquele diploma é uma fraude. É uma mentira. E, além disso, ela vai perceber em algum momento que, como ela passou de ano fraudulentamente, ela não adquiriu os conhecimentos, as competências, as habilidades correspondentes àquele grau acadêmico. A vida dela vai ser mais complicada. Tem uma pergunta agora que veio do público, do Fernando, que diz assim: o Facebook com os perfis falsos não seria como o anel? Verdade. Eu acho que essas novas tecnologias dão a muitos a ilusão da certeza da impunidade, né? E soltam a besta fera digital, o que eu chamo a cracolândia digital. É a cracolândia digital, cara. Eu evito contato com esse mundo. Eu não tenho nenhum aplicativo de rede social, não uso sequer o WhatsApp. Eu cheguei ao e-mail e vou parar por aí. Eu evito isso. Eu acho que é um mundo que é tóxico e que nos contamina. E encaminha a imaginação humana para um tipo de competição muito ruim, muito ruim. Mas tem toda a razão. As redes sociais dão a muitas pessoas essa ilusão de que podem dizer absolutamente o que lhes passa pela cabeça sem nenhum cuidado, sem nenhum respeito à verdade, com a presunção de que aquilo passará impune, que não será tolhido e não será condenado, porque não se sabe direito quem está fazendo. Esse seria o exato exemplo negativo do que você imaginou na passagem que o Kiko leu para a gente, falando sobre esta presunção de confiança. É a contraface. Mas não são perfeita. Todos que fazem isso. Não, é óbvio que não são todos, mas é a contraface da presunção de confiança que nós temos no nosso cotidiano, que você tão bem descreveu, que é essa ideia de que nós sabemos que entramos num restaurante e nós não precisamos, a cada restaurante que vamos, investigar como é que está a cozinha. Nós entramos no avião e sabemos que vamos voar e temos a esperança de que vamos chegar do outro lado do destino. Você coloca combustível no carro, você não vai medir se o litro... Exatamente. O espaço das mídias sociais, em geral, não uma ou outra, mas em geral, é o espaço em que você parece que é obrigado a fazer o contrário da presunção da confiança. Porque você tem toda a razão, não é todo mundo que está lá mentindo ou fazendo isso e acontecendo. É uma minoria, né? No entanto, há um conjunto de evidências muito interessantes vêm sendo coletadas por pesquisadores da área da psicologia comportamental, né? Jonathan Haidt, lá da Universidade de Nova York, tem pesquisado muito sobre isso. Quer dizer, a quantidade de efeitos negativos que esse ambiente gera, seja como padrão de comportamento nessas redes, porque você pode claramente fazer coisas como se eu estivesse aqui na Academia Brasileira de Letras, lá, com o Eduardo Janete, ou qualquer coisa, e daqui a pouco eu faço toda uma falsa vida ali. Né? E isso gera um efeito negativo para quem quer se comportar assim ali, e um efeito ainda mais perverso, talvez. Eu acho que tem dois componentes aí. Primeiro, a credulidade. A credulidade, exato. O segundo, o desejo de acreditar no que você prefere, que é o viés de confirmação. Uhum.
Uma pessoa que deseja acreditar em alguma coisa, ela vai naturalmente buscar no mundo aquilo que reforça o que ela prefere acreditar. O Adam Smith dizia, as nossas paixões todas se justificam, ou seja, elas nos sugerem as opiniões que ajudam a justificá-las. Está aí. A internet é o território para isso. Causa danos tremendos. Toda tecnologia, na verdade, depende do uso que é feito dela. Ela não predefine se vai ser usada de uma ou de outra maneira. Agora, observando a maneira como esta nova tecnologia digital vem sendo utilizada, não dá para não ficar preocupado. O Eduardo Wolff sabe disso melhor do que eu, porque ele ainda está na ativa como docente, como professor. A fragmentação da atenção do jovem provocada por essas tecnologias é uma coisa espantosa. É muito difícil hoje conseguir que um jovem fique parado, quieto, 2 horas, lendo um texto que exige uma postura reflexiva. Porque a cada 2 minutos ele vai olhar a rede social, ele vai olhar Instagram, ele vai saber o que está acontecendo. O custo que nós estamos pagando por isso, e onde vai parar isso? Não, e é claro que você tem razão em chamar a atenção para o fato de que toda tecnologia pode ser utilizada de diversas formas. É como se não tivesse nada inscrito na própria natureza daquela tecnologia, na sua estrutura, que direcionasse automaticamente para cá ou para lá. Mas é evidente que a gente consegue fazer comparações muito intuitivas, muito óbvias. Se eu tenho um livro nas mãos e estou lendo o livro do Eduardo Giannetti, a minha atenção não está sendo desviada para outras coisas além das coisas que ele está escrevendo e está dizendo para mim aqui. No entanto, se eu estou com o computador aberto e eu tenho 5 ou 6 abas, o aplicativo do WhatsApp, mais o Facebook, mais isso, mais aquilo, a minha atenção na leitura não tem como ser a mesma. É como se o meio determinasse uma mudança na mensagem, na transmissão e na... Eu concordo. E eu acrescentaria um outro aspecto. Eu acho que, além da questão intelectual e do empobrecimento da vida mental, empobrece a vida pessoal. As relações pessoais ficam empobrecidas, encolhidas, rasas, porque as pessoas não se fixam no outro. Elas estão o tempo todo ciscando. A gente vai num restaurante, tem um casal, cada um olhando seu celular. A gente vê famílias inteiras, pai, mãe, filho, cada um jogando, o outro olhando o celular, o outro entediado. É uma situação muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que o indivíduo que está com esse smartphone ou qualquer coisa, ele está ali, sobretudo, conectado com outros indivíduos, ele quer ver o que alguém está postando, o que alguém está curtindo, o que alguém comentou. A comida que foi servida. Exatamente. Então, assim, há uma obsessão com esse outro virtual, digital, e o outro de carne e osso que está ali na sua frente é esquecido, ele é apagado. Assim. Isso é uma situação realmente muito danosa. Por isso que a sua observação da Cracolândia digital é realmente fascinante. Eu me lembrei agora de uma coisa que eu li há anos, do Werner Herzog, um cineasta alemão. No Financial Times, há muito tempo. A certa altura na entrevista ele dizia: a solidão humana crescerá na proporção exata do avanço dos meios de comunicação. Eu acho isso profético. Eu acredito em educação, mas eu acho que a educação fundamental de qualidade é a pedra fundamental de uma convivência civilizada com menos credulidade. A credulidade, a falta de formação educacional é um problema enorme para a democracia e para o mercado. Essas regras de convivência, que são a democracia e o mercado, ficam fragilizados se você não tem uma base educacional minimamente adequada. Né? E acredito na aprendizagem por meio do erro. Eu acredito que as pessoas aprendem errando. Esse é um dos méritos da democracia. Você tem a chance de corrigir. Se você cai na mão de um tirano e não há renovação periódica dos governantes pelo voto universal e secreto, que é uma regra fundamental da democracia, você está preso àquele equívoco indefinidamente. Se você tem uma democracia, é um mandato limitado, aprende com o erro e corrige na próxima vez. Eu acho que a democracia é fundamental. Liberdade de imprensa é fundamental.
A pior coisa seria que as malpráticas da vida pública não fossem de conhecimento público, pela censura, por exemplo. É fundamental um clima arejado, oxigenado, em que as coisas sejam colocadas a limpo, haja transparência, alguma transparência pelo menos. Então, eu acho que há muitos caminhos por meio dos quais a sociedade pode melhorar o seu padrão de convivência e de paz e prosperidade, porque muito na economia depende de confiança. Confiança é um ativo econômico fundamental, né? E que nos falta. O Brasil hoje não é um espaço de confiança para investidores internacionais, dada a nossa precariedade e imprevisibilidade, por exemplo, em relação ao meio ambiente. São capitais muito vultosos que estão no mundo disponíveis e que o Brasil não recebe porque não oferece um mínimo de seriedade e de responsabilidade no cuidado e na preservação do seu meio ambiente. Nós perdemos fundos bilionários da Noruega, da Alemanha, que nos abandonaram. Esse país, do modo como ele está, não pode receber a nossa confiança. Se nós restabelecermos essa confiança, voltaremos a ter acesso. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Não há sociedade humana sem algum grau de normatividade. Há limites e restrições socialmente reconhecidos por aquele agrupamento humano em relação ao que é permitido, o que é proibido, o que é obrigatório, o que é facultativo, o que é certo e o que é errado. Não há sociedade humana sem algum reconhecimento de normas e respeito generalizado a normas.